Fica mais, aí. Você não está aparecendo não. eu estou fazendo nada. Mas já está ao vivo. Já está ao vivo? Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Marlon Tavares. Hoje eu vou resolver algumas questões aqui de química das provas da UERJ, das provas de qualificação. A gente vai passar por algumas questões que vão abordar vários conceitos diferentes da química, desde as matérias que você aprende no primeiro ano do ensino médio até as matérias que a gente vai ao terceiro ano, para a gente tentar abordar o máximo de conteúdo possível, para a gente tentar abordar o máximo de conceitos possíveis dentro de toda a matéria de química. Então, ao longo que eu vou fazendo, ao longo das questões, eu vou parando um pouquinho, não muito, né, porque a gente não tem muito tempo, mas para a gente lembrar alguns conceitos que vocês estudaram, que provavelmente estudaram, deveriam ter estudado, nos 3 anos do ensino médio. Beleza? Vamos lá, primeira questão, o UERJ 2019, do primeiro exame de qualificação, questão 36. Novas tecnologias de embalagens visam aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deterioração e mantendo a qualidade do produto comercializado. Essas embalagens podem ser classificadas em embalagens de atmosfera modificada tradicionais, que são chamadas também de MAP, e embalagens de atmosfera modificada em equilíbrio, que são chamadas de EMAP. As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar no interior tanto gases como hélio, neônio, argônio e criptônio, quanto as composições de CO2 e O2 em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por CO2 e O2 e apresentam microperfurações na sua superfície. Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta é simbolizado por... Vou ver aqui. Vamos lá. Primeiro vamos lembrar os conceitos de substância simples e substância composta. O que são substâncias simples? São substâncias que são formadas por apenas um elemento químico. Por exemplo, o hélio, o oxigênio e o gás hidrogênio. São gases, né? Essas substâncias simples elas podem se classificar em monoatômicas, diatômicas ou triatômicas. As monoatômicas são que só tem apenas um átomo de um elemento químico. Por exemplo, quando você tem o gás hélio ele não faz uma ligação com outro átomo de hélio para formar o gás. Ele, por si só, ele já forma o gás, ele não precisa de ligação, porque ele é um gás nobre. Então, ele não precisa fazer ligação com outro átomo do hélio para formar o seu octeto, para ele ficar estável. Então, ele, por si só, é uma substância simples, monoatômica. Moléculas diatômicas são moléculas que têm 2 átomos, por exemplo, o oxigênio e o hidrogênio. O oxigênio, para formar o gás oxigênio, precisa se ligar com outro átomo de oxigênio e o hidrogênio também. E também a gente tem as moléculas triatômicas, as substâncias simples triatômicas. Por exemplo, o ozônio, onde você vai ter 3 moléculas. Mas não existe com 4. Existe, por exemplo, uma substância chamada fósforo. Quando ele está puro, ele é um P4. Certo? Ele tem 4 átomos de fósforo. Então, a gente podia chamar de tetratômicas. Ou poliatômicas. Certo? Deixa eu pegar aqui. E a gente também tem substâncias compostas, que são substâncias que são formadas por mais de um elemento químico. Por exemplo, aqui a gente tem o CO2, que é o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o metano e o amônio. No CO2, a gente tem uma substância composta pelos átomos, pelos elementos químicos carbono e oxigênio. Aqui no monóxido de carbono também temos carbono e oxigênio, aqui carbono e hidrogênio, e hidrogênio e hidrogênio, certo? A gente tem que sempre lembrar
de diferenciar uma substância simples e composta de uma substância pura. O que é uma substância pura? Qual é a diferença da substância pura? Substância pura é quando você tem um composto químico que ali só tem aquele composto químico. Por exemplo, quando a gente tem uma água que a gente chama de água destilada ou água purificada. Quando a gente tiver um copo de água, aquela água que a gente bebe, a água que a gente tira lá do Senai, aquela água ela não está pura. Por quê, mano? Não está falando que ela está contaminada com alguma coisa? Não. Ela, além de ter as moléculas de H2O, elas também têm sais minerais, tem o cloro que a SEDEC coloca para fazer a asepsia da água, e tem várias outras coisas, vários outros gases ali, tem oxigênio que está dissolvido ali, tem várias outras coisas que estão junto com a água. Então a água que você tira da SEDEC lá, ela não é uma água pura, é uma água que está sendo... que ela está misturada com outras substâncias químicas, certo? Mas não confunda a substância simples com substância composta. Simples é quando só tem um elemento químico, composto quando tem mais de um elemento químico, e puro é quando você só tem aquele composto dentro você só tem aquela molécula dentro de um composto, certo? Sabendo disso, vamos voltar aqui à questão. Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta é o criptônio. Você só tem o gás criptônio aqui, então ele não é uma substância composta. O oxigênio também não, está sozinho. O hélio também não. Então, a resposta é a letra D de dado, que é o CO2. Beleza? Bem fácil, né, gente? Bem tranquilo. Questão para você não zerar, questão que você mata em questão de 2 minutos, não precisa nem pensar muita coisa, é só ler e responder. Sabendo os conceitos, obviamente, certo? Vamos lá. O R 2019, primeiro grau de qualificação, questão 37. Admita que imediatamente, a questão após aquele... Não, na verdade não. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem, na verdade, essa questão está atrelada àquela outra questão, certo? Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. Pressão, igual a 1 atm, temperatura de 300 Kelvin, massa de 16 gramas, 0,16 gramas na verdade, e ele quer saber, nessas condições, o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem é... Vamos lá, ele está falando que você tem uma embalagem, por exemplo, uma embalagem de alface, que você compra lá no mercado. E eles vão colocar um gás lá dentro que ele não vai manter as concentrações de oxigênio e CO2 adequadas. Então, ele, por exemplo, vai colocar um gás inerte ali, que não vai interagir, um gás chamado criptônio. Ele quer saber qual é o volume de gás criptônio que tem naquela bandeja de alface, por exemplo. E ele te dá todas as condições para você calcular esse volume. Como é que a gente calcula o volume de um gás ideal? A gente vai usar a fórmula P igual a N, R, T, onde P é a pressão, V é o que a gente quer, que é o volume, N é o número de mols que eu tenho daquele composto, R é a constante dos gases ideais, que é 0,082, e T é a temperatura. O importante a gente observar aqui, quando a gente vai usar essa fórmula, são as unidades. Por quê? Porque quando a gente usa essa constante aqui, 0,082, a gente tem que colocar todas as unidades que estão concordando com essa constante. A pressão, ela tem que ser em APM. O volume, ele tem que ser em litros. O número de mols,
E a temperatura, ela tem que ser em Kelvin, certo? Mas se eu esquecer isso e fizer a temperatura, por exemplo, em graus Celsius, vai dar errado? Cara, vai, infelizmente. Porque você tem que usar esse número aqui, ele foi calculado para todas para todas essas unidades. Se você mudar alguma unidade aqui, vai ficar a conta não vai dar certo, vai dar errado. Beleza? Então, quando ele dá a questão, ele te dá todas as variáveis que você precisa. Ele te dá a pressão, o volume é o que você quer. Deixa eu apagar aqui o fundo. Ele te dá a pressão, que é 1 atm. Ele te dá o volume, é o que você quer. O número de mols, ele te dá a massa. Com a massa, você vai calcular o número de mols. O R você tem. E a temperatura, ele já te dá até em kelvins para facilitar, certo? É 300 kelvin. Só que o número de mols aqui, você ainda tem que calcular, porque ele só te dá a massa. Vamos lá, não é complicado. Não, é tranquilo de fazer. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer para calcular a massa de argônio, é a gente ir lá na tabela periódica e saber e olhar qual é a massa molar do argônio, certo? Você vê lá, normalmente é o número que fica embaixo do símbolo, certo? Então, se você for lá, você vai ver que 1 mol de argônio, ele tem 40 gramas, certo? Só que a quantidade que ele te deu lá não foram 40 gramas, foram só 0,16 gramas. Então assim a gente pode montar nossa regra de 3. Só que a gente sempre tem que colocar unidade embaixo de unidade. Se aqui eu tenho um mol de argônio, embaixo eu vou ter mol de argônio. Se aqui eu tenho quantidade em gramas de argônio, a massa de argônio, aqui eu também tenho que ter a massa de argônio, certo? Então, 1 mol tem 40 gramas, então eu quero saber 0,16 gramas, quantos mols vão ter. Quando eu fizer essa conta aqui, vocês devem lembrar da matemática, quando a gente faz a multiplicação cruzada. Então, eu vou ter aqui, no final, x igual a 0,0044 mol de argônio. Então, eu consegui aqui o meu N, certo? Que é o meu número de mols, simplesmente por uma regra de 3. Então, eu tenho 1, ver o que eu quero, 0,004 vezes 0,082 vezes 300. Sabendo disso, é só multiplicar 0,04, 0,082 e 300, que eu vou achar o volume de 0,0984 litros. Só que o que ele está perguntando? Ele quer, nessas condições, o volume em mililitros. Quando você calculou aqui, você achou em litros. Você achou em litros. Ele falou, pô, mano, eu calculei, quando eu cheguei lá, fui ver, não tinha nenhuma dessa, a conta está errada. Não, se você passar isso aqui de litros para mililitros, você tem que andar com a vírgula 3 cadas para cá, certo? Então, volume em litros é 98 litros. Pô, Marlon, ainda não achei nenhuma. Mas normalmente ele deve ter. Como eu fiz isso aqui na calculadora, ele deve, a prova, no gabarito, eles devem ter arredondado o número aqui, que deu 0,96 no final dessa multiplicação aqui. Mas como vocês veem, o mais próximo que aqui, de 98 a 96, o gabarito dessa questão é a letra A. Beleza, gente? Difícil. Essa aqui precisa um pouco mais de conceito. Ele não te deu a fórmula, ele não te deu a constante dos gases, ele não te fala nada sobre as unidades, então são conceitos que você tem que saber. Certo? A gente, para lembrar, tomar essa fórmula aqui é muito difícil. A gente normalmente tem algumas frases para lembrar
dessa fórmula aqui. Como está gravando, algumas, acho que eu conheço, não são muito boas para se falar, certo? Mas tem várias formas de você lembrar essa fórmula aqui para você poder usar a qualquer hora, certo? Mas essa questão exige um pouco de conceito, é uma questão um pouco mais complicada, mas você sabendo disso, o cálculo é bem tranquilo de fazer. Beleza? Alguma dúvida, gente? Se tiver, levanta a mão. Valeu, bora, continuar. Vamos lá. Bom, os combustíveis fósseis, que têm papel de destaque na matriz energética brasileira, são formados, entre os componentes, por hidrocarbonetos, certo? A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta na formação de um ácido, que vem sendo considerado o principal responsável... Não, desculpa. Acarreta na formação de um óxido ácido, que vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa, que vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa. A fórmula química desse óxido é... Então vamos lá, o que ele está falando? Ele está falando que os combustíveis fósseis são normalmente são formados por hidrocarbonetos. Se você lembrar um pouco lá dos conceitos de química orgânica, vocês vão lembrar que compostos de hidrocarbonetos são compostos que contêm somente carbono e hidrogênio, certo? Tanto que o nome é hidro, que vem de hidrogênio, carbonetos, que vem para o carbono. Certo? Então a gente pode ter o metano, pode ter o etano e vários outros compostos que são formados apenas por carbono e hidrogênio. Certo? A gente pode representar também, vocês já devem ter visto em várias provas, né? A gente representa normalmente o carbonetos pelas formas de bastão, quando tem um número de carbono muito grande. Então, são somente carbonos e hidrogênios, certo? Continuando, a combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta na formação de um óxido ácido, que vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa. Quando a gente fala em combustão de alguma coisa, ainda mais de hidrocarbonetos, a gente sempre faz a combustão com oxigênio e essa combustão vai formar CO2 e água, certo? Por exemplo, a gente vai queimar o hidrocarboneto metano, que é o CH4, certo? É um carbono ligado com 4 hidrogênios, certo? Quando a gente faz a combustão de moléculas orgânicas, sempre vai formar. Ele vai queimar com oxigênio, porque você sabe que a combustão, você sempre precisa do oxigênio, vai queimar e vai formar CO2 e água, certo? Aqui, no caso, a gente não precisa balancear a reação, mas se a gente fosse queimar, por exemplo, o etano, que já são 2 carbonos com 6 hidrogênios. Então a gente vai formar também, vai queimar com oxigênio, vai formar CO2 e água. Nesse caso aqui a gente já precisa balancear. Como é que a gente balanceia uma equação? Aqui eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos de elementos químicos, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Certo? Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho um só. Então o que eu vou fazer? Eu vou balancear colocando um 2 aqui na frente, e esse 2 vai multiplicar todos os elementos químicos desse composto. Então, como aqui eu só tinha um carbono, colocando 2 na frente, agora eu vou ter 2 carbonos. Como aqui eu tinha 2 oxigênios, agora quando eu coloquei um 2 aqui na frente, agora eu vou ter 4 oxigênios, porque 2 vezes 2 são 4, certo?
Então, quando eu balancei a equação aqui, eu estou tentando igualar o número de elementos químicos, tanto dos produtos quanto dos reagentes. Então, eu tenho 2 carbonos aqui e tenho 2 aqui. Agora, se eu for ver, eu tenho 6 hidrogênios e aqui eu só tenho 2. Então, se eu colocar um 3 aqui na frente, agora vai ter 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Também igualei a quantidade de hidrogênios. E por último, eu vou contar agora os oxigênios. Aqui eu tenho 4. 2 vezes 2. 4 mais 3 vezes 1, 3. Tenho 7. Tenho 7 hidrogênios. E aqui eu só tenho 2. O que eu faço? Eu posso multiplicar por 3,5. Pô, mas não posso colocar números quebrados só quando você tem substâncias simples. Como a gente viu na outra questão, substâncias simples só tem um elemento químico. Quando você tem substâncias simples, você pode colocar números quebrados, tanto com vírgula, ou você pode colocar 7 sobre 2. Certo? Que é a mesma coisa que 3,5. Então, aqui você conseguiu balancear a equação. Então, é dessa forma que você faz toda a combustão de hidrocarbonetos. Você sempre vai colocar hidrocarboneto, vai queimar com oxigênio e vai formar CO2 e água. Como aqui ele está perguntando quem é o óxido ácido formado, eu sei que tendo hidrocarbonetos, nem sem saber disso aqui, só sabendo que eu tenho hidrocarbonetos, eu sei que só vai formar alguma coisa com carbono. A única opção aqui que eu tenho com carbono é o CO2, que é a letra A, certo? Não teria outro que formar. Ele está formando o nosso CO2. Outra coisa que ele fala é sobre o oxigênio, o CO2 ser um óxido ácido. Então a gente vai relembrar o que são óxidos básicos e óxidos ácidos, certo? Vamos lá. O que são óxidos ácidos? Óxidos ácidos é todo óxido que, quando ele reage com água, ele forma um ácido. Por exemplo, o SO3, pode chamar óxido de enxofre, também a gente chama de ânido sulfúrico. Então, o SO3, quando ele reage com água, ele forma o ácido sulfúrico, certo? Está formando um ácido. Então, ele é um óxido ácido. Ou esse óxido, ele também pode reagir, ao invés de reagir com água, ele pode reagir com uma base, fazendo o papel de um ácido e formar sal e água. Porque vocês lembram que, quando a gente faz a reação entre um ácido e uma base, a gente sempre forma sal e água. Nesse caso aqui, a gente está reagindo uma base com um óxido ácido. E esse óxido ácido está fazendo o papel de um ácido para formar sal e água. Certo? Então a gente também tem os óxidos básicos, que quando reagem com água, eles formam uma base. Por exemplo, aqui o óxido de sódio reage com água e forma o hidróxido de sódio. Mas ele também pode reagir com ácido, fazendo o papel de uma base, certo? Porque é um óxido básico, e formar sal e água da mesma forma que fosse uma reação entre uma base e um ácido normal, certo? Só que no caso aqui, a base é um óxido básico, está fazendo o papel de uma base. Outra coisa para lembrar, mais ou menos, porque assim, você não vai decorar todos os óxidos ácidos, todos os óxidos ácidos. Então, você tenta trazer esse óxido para um ácido ou uma base. Por exemplo, você olha para o CO2, o carbono, você tem alguma base com carbono? Não que eu lembre. Então você vai ter, mas você tem algum ácido? Tem. Você tem o ácido carbônico, certo? Então quando você reagir o CO2 com água, ele vai formar o ácido carbônico. Da mesma forma que quando você lembra de alguma base com enxofre, não. Mas você lembra de algum ácido com enxofre? Lembra. O ácido sulfúrico, o ácido sulfuroso, o ácido sulfídrico. Então, você sempre tenta remeter a uma base de um ácido, para você tentar trazer
ele saber se ele é um óxido básico ou um óxido ácido. Por exemplo, para óxidos básicos, o sódio você não lembra de nenhum ácido com sódio, certo? Mas quando você pensa em sódio, você logo lembra que existe o hidróxido de sódio, que forma uma base, certo? Eu não botei aqui, mas a gente também tem os óxidos anfóteros. O que são óxidos anfóteros? Eles podem fazer o papel de óxido básico e de óxido ácido. Isso vai depender do meio que ele estiver. Se ele estiver frente a uma base forte, ele vai fazer o papel de um ácido, sendo um óxido ácido. Se ele estiver frente a um ácido forte, ele vai fazer o papel de uma base. Certo? Beleza, gente? Só para lembrar um pouco do conceito de óxidos básicos e óxidos ácidos. Então, recapitulando aqui, o gabarito, o único óxido ácido que é formado a partir da queima de um hidrocarboneto é o dióxido de carbono. Beleza? Tranquilo também, né? Isso aqui também você mata rápido, sem muitas delongas. Vamos lá, o ES 2015, segundo exame de qualificação, questão 31. Para fabricar um dispositivo condutor de eletricidade, uma empresa dispõe dos materiais apresentados na tabela abaixo. Então você tem aqui material 1, 2, 3 e 4. Onde eles são? A composição dele é com carbono, enxofre, arsênio e ferro. Então, o que a gente sabe? Vamos ver o que é questão 7. Sabe-se que a condutividade elétrica de um sólido depende do tipo de ligação interatômica existente em estrutura. Nos átomos que realizam ligação metálica, os elétrons livres são os responsáveis por essa propriedade. Assim, o material mais eficiente para a fabricação de dispositivo é representado pelo seguinte número. Então, gente, só para relembrar, por que os metais eles têm uma condutividade elétrica muito melhor que outros materiais? Porque a ligação metálica é uma ligação onde os elétrons eles estão mais livres entre os átomos. Eles formam tipo uma onda de elétrons. Então, para carregar a eletricidade, eles carregam a eletricidade de um lado para o outro com mais facilidade, certo? A gente estuda quando a gente estuda lá as ligações químicas. A ligação covalente, a ligação iônica, a ligação dativa, né, e a ligação metálica. A gente lembra que a ligação metálica, por essas características, ela é a que faz os metais terem uma maior condutividade elétrica. Então, sabendo disso, a gente tem que ver aqui quais são os metais que eu tenho, qual é o único aqui que eu tenho metal, certo? Pô, Marlon, mas eu não lembro. Pô, se você olhar para o ferro, você vai saber que o ferro é um metal. Mas se você tivesse outros elementos químicos aqui, você talvez não lembraria se ele pode ser um metal ou não. Por exemplo, se eu te botasse aqui o cálcio, se ao invés de ferro tivesse o cálcio, você acha que o cálcio é um metal? Fala, pô, não, o cálcio está no meu dente, não está no meu osso. O cálcio não é um metal, tem no leite, o cálcio não é um metal, não é um metal. Só que o cálcio, ele está na família dos metais alcalinos terrosos. Então, se ele está na família dos metais alcalinos terrosos, ele não está ali à toa. Então, ele é um metal. Ele, quando está no leite, está no osso, ele não está na forma de metal. Mas ele, originalmente, ele existe como um metal, certo? Então, a gente pode ver isso na tabela periódica. Aqui, em rosa, a gente tem todos os elementos químicos que são metais, certo? Então, você vê aqui, ó, o potássio é um metal, o magnésio é um metal, o lítio é um metal, o ferro, o cromo, isso tudo vocês sabem, né? O zinco, o alumínio, tudo, obviamente, você já traz na mente que é um metal. Mas você tem também aqui a separação que a gente chama de semimetais, em verde, tem o boro, silício, germânio, arsênio. E amarelo a gente tem os ametais, e azul os gases nobres, certo? Então, se você for ver aqui, ó, o carbono, o enxofre, mas quem está lá? O carbono, o enxofre e o arsênio. O carbono é um metal, o enxofre é um metal, e o arsênio está aqui como um semimetal.
Então, o único metal que tem lá, que vocês tinham visto, era o ferro. Certo? Então, a questão, uma pergunta, qual que tem? O ferro. O ferro aqui é o 4, então a gente vai assinalar aqui tem o número 4, que é a letra D de dado. Beleza? Tranquilo, né? Também, muito fácil. Se ela quisesse pegar um pouco mais, ela poderia botar o sódio, por exemplo, que você não ia associar ele ao metal. Mas o sódio é um metal. Ele está na forma de sódio metálico. É interessante que o sódio, vocês nunca viram, né? Mas o sódio, ele está no sal, está em várias outras coisas, né? Mas existe o sódio metálico. E ele é extremamente explosivo quando você bota ele em água. Interessante, né? É muito inútil. Não, ninguém quer saber disso, mas daí, já falei. Não posso te falar. Tranquilo, gente, até aqui. Química é muito legal, né? Eu gostei bastante. Ainda mais esse trecho chuvoso aí que tá. Então hoje é um ótimo dia para estudar química. É a melhor sala do mundo, né? Você vai acordar tomando café aí. Então, sei que super animado para estudar química. Com certeza. Vamos lá. O ED 2015, segundo exame de qualificação, questão 33. Na pele dos hipopótamos encontra-se um tipo de protetor solar natural que contém os ácidos hipossudórico e norhipossudórico. O ácido hipossudórico possui ação protetora mais eficaz, devido à maior quantidade de determinado grupamento presente em sua molécula, quando comparado com o ácido norhipossudórico, como se observa nas representações estruturais a seguir. Então aqui a gente tem o ácido hipossudórico e o ácido norhipossudórico. Então ele fala que esse ácido hipossudórico possui ação protetora mais eficaz que o ácido norhipossudórico. Por que ele protege mais? Porque ele fala que esse composto aqui, ele tem um grupamento que faz ele ser mais eficaz que esse composto aqui, certo? Aí o que ele pergunta? O grupamento que a gente for falar pelo efeito protetor mais eficaz é determinado. Então ele quer saber o que faz esse composto aqui, o ácido hipossudórico, ser mais eficaz que o ácido norhipossudórico, certo? E ele fala que isso é devido a um grupamento. Então ele não fala, é ponto de fusão, é ponto de ebulição, é alguma coisa. Ele fala que é devido a um grupamento. Então a gente tem que achar a diferença entre esses dois compostos aqui que faz esse aqui ser mais eficaz do que esse aqui. Para isso a gente vai tentar buscar primeiro as semelhanças para a gente ver o que tem diferente neles. Então a gente tem aqui, nesse lado aqui, a gente tem o que a gente chama de uma carboxila, ou um ácido carbônico, um grupamento de ácido carboxílico. Eu tenho tanto nesse composto aqui, no ácido hipossudórico, quanto no ácido norhipossudórico. Vocês não lembram? O ácido carboxílico é sempre quando eu tenho na ponta da cadeia um carbono ligado a uma dupla ligação de oxigênio e um OH, certo? Uma hidroxila. Então aqui eu tenho carbono ligado com fazendo uma dupla ligação com oxigênio, e fazendo uma ligação com a hidroxila, certo? Então isso aqui é um ácido carboxílico. A gente também tem aqui um grupamento cetona, certo? Quando a gente tem um grupamento cetona? É quando a gente tem um carbono, que ele está no meio da cadeia, e ele está ligado, na primeira cadeia, está fazendo uma ligação dupla com oxigênio, certo? Então eu tenho uma cetona aqui e outra cetona aqui. Se você for ver, nas duas moléculas eu tenho um ácido carboxílico e eu também tenho os grupamentos cetona.
certo? E aqui eu tenho mais um grupamento de cetona, igual aos outros dois, e aqui eu tenho um OH. Aí você vai falar, esse OH é um álcool, certo? Você vai falar para mim. Porque eu tenho um carbono ligado a uma hidroxila, certo? Na forma da cadeia. Isso aqui realmente é um álcool. Quando eu tenho um carbono e uma hidroxila. Só que, nesse caso aqui, o carbono que está ligado à hidroxila, ele faz parte de um anel aromático. Então, nesse caso, ele não é um álcool. Quando ele está ligado a um anel aromático, ele é um fenol, certo? Então, sempre que eu tenho um carbono de um anel aromático ligado a uma hidroxila, eu tenho um fenol. Ele também pode ser representado dessa forma aqui. Certo? Então, isso aqui é um anel aromático. Então, eu tenho um fenol. Então, agora, o que tem diferente nas duas moléculas? Eu também tenho aqui um grupo do ácido carboxílico ligado um grupo de ácido carboxílico igual tem nesse carbono aqui, certo? Eu tenho um carbono ligado, fazendo ligação com oxigênio, ligado a uma hidroxila. A única coisa que eu tenho diferente entre esses dois compostos é esse grupo aqui do ácido carboxílico, certo? Porque aqui eu tenho todos os grupamentos iguais, aqui. Eu tenho 2 anéis de 6 e um anel de 5. Tudo aqui está igual. A única diferença é que no ácido hidroxilórico eu tenho um ácido carboxílico. Tenho mais um grupamento do ácido carboxílico. Isso que faz essa molécula ser mais eficaz para proteger o hipopótamo lá dos raios ultravioleta, certo? Então, isso aqui é um ácido carboxílico. Só que a gente chama só o grupamento, sem ser o composto todo, a gente chama de carboxila, certo? Então, a resposta é a letra D. Vocês saberiam dizer o que são as outras opções? A carbonila, onde a gente chama, quando é um aldeído, certo? Dupla um H, quando tem na ponta da cadeia aldeído, fica a carbonila. Uma hidroxila é quando eu tenho um OH do álcool. E a nitrila é quando eu tenho um NH3, certo? Ali na ponta. E a carboxila é referente ao ácido carboxílico. Essa é bem tranquila também, né? Mas, como eu falei, a gente tenta buscar alguns conceitos aqui para a gente conseguir lembrar de algumas coisas que a gente tinha estudado que a gente pode aplicar durante a prova. Beleza, gente? Bem tranquilo também, né? Para a próxima. Vamos lá, gente. Essa questão é bem interessante. Eu uni alguns conceitos para a gente relembrar. Vamos lá. Craqueamento é uma reação química empregada industrialmente para a obtenção de moléculas mais leves a partir de moléculas mais pesadas. Considere a equação termoquímica abaixo, que representa o processo utilizado em uma unidade industrial para o craqueamento de hexano. Então a gente tem aqui, ó, o que está falando? Então a gente está craqueando o hexano. O que é craqueamento? Eu falo que é a quebra de moléculas em moléculas menores. Então eu tenho o hexano, que é lembrado da química orgânica, é uma molécula com 6 carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E eu estou quebrando ela em uma molécula de butano. Butano tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E uma molécula de eteno, certo?
Então, para lembrar, quando eu tenho um carbono, eu tenho o prefixo met, então eu tenho o metano. Quando eu tenho 2 carbonos, tenho o prefixo et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but. De 5 em diante é mais fácil de decorar, né? Que é peit, hexa, heca. Então, um carbono met, et, prop, but. Aí, se eu for para 6 carbonos, como a gente falou, já é o prefixo hexa. A gente tem aqui o hexano. Do hexano ele quebra para butano e para outro com 2 carbonos, que é o eteno. Mas não seria etano? Não, só tem uma dupla ligação aqui, então ele fica como eteno, certo? Em experimento, para avaliar a eficiência desse processo, a reação química foi iniciada sob temperatura T1 e pressão P1. Após 6 horas, a temperatura foi elevada para T2, mantendo-se a pressão em P1. E, finalmente, após 12 horas, a pressão foi elevada para T2 e a temperatura foi mantida em T2. Tá? Não entendi nada. Essa loucura pra caramba. O que ele quer no final disso aí? Vamos lá, vamos por partes. Então, ele quer a variação da concentração de hexano no meio reacional ao longo do experimento. Então, ele te dá vários gráficos aqui, ele quer saber qual gráfico representa a concentração do hexano durante essas 12 horas de reação em que ele mexeu nos parâmetros, certo? A primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é o deslocamento de equilíbrio. Do princípio de Le Chatelier. Princípio de Le Chatelier, de deslocamento de equilíbrio. Quando eu tenho uma reação em equilíbrio, eu tenho as quantidades, tanto dos produtos quanto dos reagentes, elas estão constantes, certo? A quantidade dela não muda ao longo do tempo. Só que, quando você mexe nos parâmetros de pressão, de temperatura ou de concentração de algum componente da reação, a concentração, o equilíbrio pode deslocar tanto no sentido dos produtos quanto no sentido dos reagentes, certo? Então vamos lá. Vamos lembrar aqui. Quando a gente tem uma reação, vamos primeiro ver como é que a reação vai se comportar quando a gente mexe na temperatura. Quando eu mexo na temperatura de um equilíbrio químico, a primeira coisa que eu tenho que saber é se a reação ela é endotérmica ou se é ectotérmica. Se eu tenho um ΔH maior que 0, a minha reação é endotérmica. O que é uma reação endotérmica? É uma reação que, quando ela acontece, ela absorve o calor, certo? Quando eu tenho um ΔH menor que 0, eu tenho uma reação exotérmica. Ou seja, quando essa reação ocorre, ela está liberando calor. Isso quer dizer, por exemplo, se eu tenho um copo, um becker, um copo, que está ocorrendo uma reação endotérmica, ele está absorvendo calor. Então o copo ele vai ficar gelado, porque a reação está roubando o calor do copo, fazendo com que ele perca calor para a reação, ficando gelado. Se a reação for uma reação exotérmica, aquela reação ela vai liberar calor, fazendo com que o copo, o becker, o mundo que vocês estão fazendo, ela fique mais quente, certo? Então, sabendo disso, quando eu tenho um equilíbrio químico e a reação é endotérmica, se eu aumentar a temperatura, a concentração, a reação ela vai se deslocar no sentido dos
dos reagentes. Por exemplo, sempre no sentido da reação endotérmica. Por exemplo, se aqui, se eu olhar para a reação aqui, eu tenho o hexano sendo craqueado em butano e eteno. A reação aqui é uma reação endotérmica, com ΔH maior que zero. Então, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio sempre vai ser deslocado no sentido da reação endotérmica. Se eu diminuir a temperatura, se para cá eu tenho uma reação endotérmica, se eu mudar o sentido, a minha reação vai ser uma reação exotérmica, certo? Porque como eu estou no equilíbrio químico, eu tenho a reação tanto dos reagentes dos produtos, quanto dos produtos para os reagentes. Então, se daqui para cá é endotérmica, daqui para cá é exotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura, ela vem no sentido da endotérmica, no aumento de temperatura, e se eu diminuir a temperatura, ela vem no sentido da reação exotérmica, certo? Se eu for mexer no parâmetro de pressão, para o parâmetro de pressão, o que eu vou ter que olhar, quando eu tenho temperatura, eu tenho que olhar para o ΔH, se ele é maior que zero ou menor que zero, se ele é positivo ou negativo. Quando eu vou analisar a pressão, eu tenho que olhar quantos compostos eu tenho dos produtos dos reagentes no estado gasoso. Nesse caso aqui, todos estão no estado gasoso. Só que eu vou contar para cada composto que eu tenho, para cada mol de composto que eu tenho, um volume, certo? Então aqui eu só tenho o hexano, então eu tenho um volume. E aqui nos produtos eu tenho o butano e o eteno. Eu tenho 2 mols aqui, um de butano e um de eteno. Então aqui, somando os dois, eu tenho 2 volumes. Se eu aumento a pressão, eu vou deslocar no sentido de onde eu tenho o menor volume. Se aumenta a pressão, desloco no sentido do menor volume. Se eu diminuir a pressão, eu desloco no sentido de maior volume, certo? E a gente também tem as variações de concentração. Se eu colocar aqui nesse equilíbrio mais hexano, eu vou deslocar o equilíbrio para o outro lado, o lado da geração de butano e eteno. Se eu colocar aqui qualquer um dos dois, ou butano ou eteno, eu vou deslocar o equilíbrio para a formação de hexano, e a concentração dos dois aqui vai diminuir, certo? Então a gente tem esses 3 tipos de mexer no equilíbrio químico, mexer na temperatura, na pressão ou na concentração de alguns reagentes, de um produto de reagentes. Então aqui ele fala. Então ele vai te dar todos os parâmetros que ele vai mexer durante todo o tempo de reação. Vamos construir o gráfico aqui e depois a gente vê com qual que ele vai bater. Então a gente tem o gráfico da concentração de hexano ao longo do tempo. Então aqui ele começa, que é a concentração de hexano. E o tempo em horas. Certo? Então, inicialmente, você tem o hexano, ele vai ser consumido, certo? Para formar o butano e o eteno, e depois ele vai entrar em equilíbrio, certo? Então o equilíbrio vai deslocar para cá. Se ele está deslocando para cá, a concentração de hexano ela está aumentando ou diminuindo? Isso, gente, ela está diminuindo, certo? Então, a concentração de hexano ela vai diminuir. E depois vai entrar em equilíbrio de novo. E a pressão nesse meio tempo ela é mantida. Após 12 horas,
a pressão foi elevada para T2 e a temperatura T2 foi mantida. Então, após 12 horas, a pressão foi elevada. Se eu aumentar a pressão aqui, eu vou ter que olhar o lado que tem o maior volume, que é o lado dos produtos. Porque aqui eu tenho 1 mol de butano e 1 mol de eteno. Como aqui eu tenho 2 volumes, se eu aumentar a pressão, o líquido vai ser deslocado no sentido de menor volume. Então eu vou deslocar o equilíbrio de volta para a formação do hexano. Então a concentração de hexano, depois de 12 horas, ela vai aumentar. Depois vai entrar em equilíbrio de novo. Certo? Então aqui, ela ocorreu normalmente, aqui eu diminuí, eu aumentei a temperatura e aqui eu aumentei a pressão. Então aqui em 12 horas ele volta a isso aqui. Então agora para a gente pegar e olhar lá nos gráficos, qual que bate com mais ou menos com esse meu gráfico aqui. Se a gente for ver, o único gráfico que bate aqui exatamente com o que a gente fez aqui é o da letra A. Os outros não estão condizendo com todas as alterações que foram feitas na temperatura e na pressão. Então, o que a gente tem aqui de variação é o único que é o gabarito da letra A. Então é isso, gente. A gente conseguiu fazer várias questões aqui para abordar vários conceitos, conceito de óxidos, conceitos de Le Chatelier, o conceito de dados nobres, e com o tempo a gente vai pegando várias questões que eu tinha lembrando de várias matérias, e a gente vai continuando aí para a gente abordar outros assuntos e conseguir lembrar de todo o contexto que a gente tem de química para a gente poder resolver as questões. Beleza? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um abraço.